Olá! Este vídeo diz respeito a dois exercícios de aplicação de parafusos de fixação para o curso de Elementos de Máquina do IFSP Campus São José dos Campos. A primeira aplicação pede para que se dimensione 18 parafusos de rosca métrica para fixar essa tampa que vai nessa tubulação. Essa tubulação tem um diâmetro interno, A, de 500 milímetros e armazena um líquido a uma pressão de 690 kPa. Considerando o fator de segurança 2,5 e resistência ao escoamento do material do parafuso de 586 MPa, dimensione os parafusos. Importante primeiro anotar os dados que o exercício pediu. Requisitos de projeto. São então 18 parafusos, a tubulação tem um diâmetro interno de 500 milímetros, a pressão do líquido é 690 kPa, coeficiente de segurança 2,5 e resistência ao escoamento de 586 MPa. Esquematicamente, o fluido, o líquido, exerce uma pressão uniforme nessa tampa, no diâmetro interno da tubulação. Essa pressão, quando exercida, pode ser representada por uma única força que vai proporcionar a tração dos parafusos. Então, a pressão no líquido traciona esses parafusos. Para resistir, a tensão de tração do parafuso tem que ser menor que a tensão admissível do seu material. A tensão admissível do material do parafuso na tração pode ser calculada pelo escoamento dividido pelo coeficiente de segurança. Então, é 586 dividido por 2,5, perfazendo 234,4 MPa. Para calcular a força que está atuando nos parafusos, sabemos que a pressão é força sobre área. Força desses parafusos atuante dividido pela área do diâmetro interno da tubulação. Portanto, a força que está atuando nos parafusos é a pressão vezes a área da tubulação. Então, podemos calcular dessa forma. A pressão de 690 vezes 10 a terceira pascal, vezes a área interna da tubulação, que é π, vezes o diâmetro, aqui já convertido para metro, por 4 ao quadrado, de tal forma que a força nos parafusos é 135 kN. Sabemos que para dimensionar um parafuso na tração, a tensão de tração é igual a carga P no parafuso atuante dividido pela área resistente à tração. Nesse exercício, a carga P atuante no parafuso vai ser a força calculada nos parafusos dividido pela quantidade de 18 parafusos. Assim, a carga individual no parafuso será 7.526,7 N. Como o critério de projeto nos diz que a tensão atuante na tração tem que ser menor que a tensão admissível, logo, a carga atuante no parafuso dividido pela área resistente à tração tem que ser menor que a tensão admissível. Assim, a área resistente à tração tem que ser maior ou igual à divisão dessa carga pela tensão admissível. Substituindo os valores, chegamos à conclusão de que a área resistente à tração do parafuso tem que ser maior ou igual a 3,21 vezes 10 à quinta metro quadrado. Nesse exercício, em vez de calcular a área individual, como temos que fazer várias integrações, podemos fazer uma planilha de Excel para facilitar. Então, essa planilha foi executada da seguinte forma. Esta célula tem o tamanho de alguns parafusos. Essa outra célula, o passo. Aqui está a fórmula embutida e o resultado está aqui. De qual o diâmetro da raiz, nesse caso, do M6, passo 1. E assim por diante, para os demais tamanhos. A fórmula também nos dá o retorno do diâmetro primitivo em milímetro e da área resistente à tração em milímetro quadrado. Aqui também já automaticamente faz a conversão desta área resistente à tração em metro quadrado. E podemos ver que este valor já nos atende. Então, podemos utilizar um parafuso
18 parafusos M8 passam em 25. Essa é a resposta para o problema. A segunda aplicação é uma verificação. Temos uma junta e que está sendo aplicada essa força F. Esse parafuso, então, está sofrendo cisalhamento. Pede para se verifique se esse tamanho de M12 por 1,75, tendo o material tensão admissível ao cisalhamento de 75 MPa, irá resistir com segurança a uma carga de 4.000 N nesse caso. Os dados podem ser elencados. M12 por 1,75, a tensão admissível de 75 MPa e a carga de 4.000 N. Sabendo que a força F cisalha o parafuso, logo o critério é que a tensão de cisalhamento seja menor ou igual à tensão admissível, o parafuso resiste. Caso contrário, não resiste com segurança. Parafuso no cisalhamento, ele é calculado da seguinte forma. A tensão atuante é a carga P dividido pela área resistente ao cisalhamento. Essa carga P é a força F de 4.000 N que foi dado no exercício. A área resistente ao cisalhamento é π vezes o diâmetro da raiz vezes o WI, que é o fator constante, vezes P, constante para a rosca métrica. Então, o diâmetro da raiz será, pela fórmula que já conhecemos, diâmetro nominal de 12 menos esse número vezes o passo de 1,75. O diâmetro da raiz, então, será 9,85 para essa rosca M12. WI de 0,8 para a rosca métrica e passo 1,75 que foi dado. Portanto, a área resistente ao cisalhamento vai ser igual a 4,33 vezes 10 a menos 5 metro quadrado, tomando cuidado com as conversões de milímetro para metro. Assim, a tensão atuante do cisalhamento neste parafuso pode ser calculada pelaquela carga F, que é a carga P, de 4.000 newtons, dividido pela área calculada agora, perfazendo 92,3 megapascal, que é maior que a tensão admissível, logo o parafuso não resiste.